Oi, hoje nós temos aula de CHN. A gente vai iniciar os nossos estudos então na apostila, né? CHN. A gente vai começar um assunto novo hoje, tá? A gente estava vendo o desenvolvimento das cidades, né? Como que as cidades crescem e se desenvolvem. Agora hoje a gente vai começar a ver a importância das tecnologias nessa evolução das cidades. E a gente vai conversar um pouquinho então sobre os meios de comunicação, tá? A gente sabe que os meios de comunicação, eles são extremamente importantes para a evolução e o crescimento das cidades. Porque é através da comunicação que as pessoas conseguem interagir umas com as outras. Elas contribuem com os processos de transmissão de informação, certo? Ao longo da história, desde o princípio, né, o homem, ele se comunicava, ele usa diferentes formas para se comunicar, mas ele sempre teve esse objetivo da comunicação. No início ele usava sinais, né, desenhos lá nas cavernas. Depois eles começaram com cartas, já com a linguagem escrita, né? Criação de alguns objetos. O que ele usa para se comunicar não é o mais importante. O importante é que a outra pessoa entenda a mensagem que ele pretende passar, né? Os meios de comunicação, eles representam os veículos ou instrumentos para difundir as informações entre as pessoas, entre as cidades, entre os países, né? São exemplos, então, o rádio, a televisão, telefone, o jornal escrito ou falado, né? As revistas, a internet, o cinema também, né? Quando a gente assiste um filme, é comunicação também. A partir do desenvolvimento da ciência e das novas tecnologias, os meios de comunicação eles têm avançado muito, proporcionando a difusão dos conhecimentos e da comunicação do mundo todo. Então, às vezes, um acontecimento que acontece lá do outro lado do mundo, por exemplo, na França, 30 segundos depois, nós aqui do Brasil já estamos sabendo, porque a comunicação ela está sendo muito rápida, né? A internet ela trouxe essa facilidade para a gente. A comunicação ela acontece muito rápido. Mas antes de chegar na internet, que é a que a gente conhece agora, né? Vai fazer um breve histórico sobre a história dos meios de comunicação para a gente conhecer, para a gente se situar um pouquinho, tá bom? A história dos meios de comunicação, ela surge da necessidade humana de se expressar, de dizer o que está sentindo ou pensando. Na pré-história, a arte rupestre, aqueles desenhos que eles faziam lá nas cavernas ou nas grutas, né, já mostrava pra gente a importância da comunicação para os homens. Desde que surgiu a escrita e o alfabeto, o homem vem desenvolvendo maneiras de expandir o conhecimento, de passar os conhecimentos para outras pessoas, através da sua cultura. É justamente isso que nos diferencia dos animais, ou seja, nós, seres humanos, possuímos uma cultura diferente da raça animal. A raça animal, ela não produz uma linguagem. Claro que eles emitem sons, né? Que pode até ser chamado de língua, mas aquilo não passa uma mensagem, né? A gente não entende o que eles estão falando. Eles não conseguem passar para os outros animais ou até mesmo para as pessoas a sua cultura, as suas crenças, as suas tradições. Isso só as pessoas conseguem fazer, né? Através da comunicação, ela vai passando de geração em geração toda a sua cultura,
todos os conhecimentos produzidos num período de tempo são passados, então, de geração para geração. E não foi de um dia para o outro que isso aconteceu, né? Foram muitos séculos até a gente chegar ao ponto da comunicação que a gente está hoje. Hoje, de repente, para vocês, crianças, né, de 10 anos, parece que é tudo muito fácil, né? É só ligar o computador, ou o note, ou o celular, qualquer coisa que vocês digitem ali, num instante já tá tudo ali o que vocês estão perguntando. Mas nem sempre foi assim, né? A tecnologia da informação e da cultura de massa, ela levou um tempo para chegar nesse patamar que a gente tá hoje. Esses meios de transporte, de comunicação, em grande parte, eles acabam influenciando todo o desenvolvimento de uma sociedade, principalmente a sociedade humana, né? Porque através dela a gente conhece o mundo em diverso tempo e em diverso espaço. A gente costuma dizer que a gente está a um clique de qualquer coisa. Tudo que a gente quiser saber, como a Pro disse, a gente digita, dá o enter, tá tudo ali. Claro que a gente precisa sempre estar verificando a veracidade dessas informações, né? Nem tudo que tem ali na internet é confiável, mas depois a gente vai conversar um pouquinho também sobre isso. Depois da escrita, surgiram alguns suportes, como o papiro, né, os pergaminhos, aqueles enroladinhos lá, né? E mais tarde, os livros, com a criação da imprensa, então, no século XIV, né? Começaram dali a escrita de livros, logo depois os jornais também, né? O correio, ele também é considerado um meio de comunicação, um dos mais antigos meios de comunicação. Os egípcios já utilizavam essa forma de comunicação. Eles enviavam documentos e cartas através de alguma coisa, claro que não é como é hoje, né? Mas usavam os pombos, os corvos, usavam as aves, então, para estar levando as mensagens de um lugar para o outro. Com o desenvolvimento dos estudos sobre a eletricidade, já no século XVIII, surgiu o telégrafo, que era um instrumento ligado por fios, né, e eletroímãs, que através da emissão de impulsos eletromagnéticos conseguia também enviar mensagens a longas distâncias. Então eles iam batendo lá, né, através dos sinaizinhos que as teclinhas iam fazendo, também era possível levar algumas informações de algum lugar para o outro. Esse instrumento, o telégrafo, ele foi considerado uma das grandes revoluções dos meios de comunicação, sendo um dos primeiros sistemas modernos de comunicação, que hoje ele nem é quase mais utilizado, né? No século XX, mais pertinho da gente, então, surge os que a gente mais conhece agora, que a gente utiliza, né? O rádio e o telefone. Foram os dois principais criados no século XX. O rádio, através das ondas eletromagnéticas, ele foi utilizado a princípio para propagar informações, bem como servir de entretenimento, tinha novelas, né? Tinha programas de rádio com músicas que entretinham as pessoas. Ele foi um importante instrumento de comunicação utilizado no período da guerra, tá? Já o telefone, não necessariamente o celular, como vocês conhecem, né? Mas o telefone, ele representou a evolução do telégrafo. Ele era ligado também por fios, só porque agora não era apenas sinais que ele emitia, ele conseguia emitir a voz da pessoa a longas distâncias, né? Eles tinham um código lá, que eram os números que a pessoa ligava, e dava já para enviar desenho, mensagem de texto ali através dos aparelhos de fax também, né? Diferente do telégrafo, o telefone, ele se expandiu. Ele foi muito utilizado atualmente.
virou telefone público, né? Em todas as ruas tinha um orelhão, né? Pois ele virou analógico, digital, sem fios, até chegar no que a gente conhece hoje, os nossos queridinhos celulares, né? No século 20 e 21, a televisão e a internet foram e continuam sendo os principais meios de comunicação. A televisão, ela é um aparelho que reproduz som e imagem ao mesmo tempo, por meio de ondas eletromagnéticas também. Já a internet, ela representa um sistema global de rede de computadores que utiliza diversas formas de tecnologia, né? A eletrônica, a sem fio e a óptica. Pesquisas apontam que a televisão ainda é o meio de comunicação mais utilizado pelo homem. E em segundo lugar, daí então vem a internet, que cada vez mais se expande, né? Ela aumenta pelo campo das comunicações instantâneas. Os meios de comunicação, em especial os de massa, né? Que esses são esses últimos dois que a Pro falou para vocês, a televisão e a internet, eles têm um papel muito importante no desenvolvimento do conhecimento, mas ele também tem um poder imenso sobre a população brasileira, falando mais agora a nível de Brasil, né? Eles têm um papel fundamental na formação da opinião pública e na formação de ideologias, seja influenciando positivamente, seja influenciando negativamente. Então, a gente tem que assistir televisão, sim, mas a gente tem que ter o nosso senso crítico sempre ligadinho, né? Às vezes, eles colocam alguma notícia, alguma coisa lá para que a gente veja, para querer manipular a nossa opinião, né? Então, a gente tem que assistir, sim, mas saber diferenciar o que realmente é bom e o que não é bom pra gente, tá? A televisão no nosso país, apesar das diversidades culturais, sociais e econômicas, ela é ainda o meio de comunicação mais utilizado. Quase todas as famílias têm pelo menos uma televisão em casa. As novelas, geralmente é o que as pessoas mais assistem, né? E elas são responsáveis pelo comportamento de milhões de pessoas. Ali na novela, às vezes, eles mostram produtos, né? Mostram coisas que fazem as pessoas acreditar que aquilo ali é importante, gerando, então, o consumo, né? Às vezes as pessoas nem pensam, só veem ali nas propagandas, né? Que tem entre um capítulo e outro. Então, eles estão trabalhando com o consumismo das pessoas. A televisão, então, acaba influenciando muito todas as pessoas. Já a internet, ela proporciona inúmeras formas de comunicação entre os seres humanos em todo o mundo. A gente consegue, como a Pro disse, com um cliquezinho, a gente interagir com pessoas de todo o planeta. Em qualquer momento, não importa se é dia, se é noite, sempre vai ter alguém ali para se comunicar com a gente. O espaço da internet, como a gente diz, o cyberespaço, ele não existe. As pessoas ficam próximas e realizam a comunicação a partir das redes sociais, certo? Pode ser o Facebook, o Twitter, o Messenger, o WhatsApp, Instagram, qualquer dessas redes sociais, elas parece que as pessoas hoje não conseguem mais viver sem. Às vezes elas não se comunicam com alguém da família, com um vizinho, né, com um colega de trabalho, mas estão ali conectadas com outras pessoas que às vezes elas nem conhecem, mas parecem que realmente naquele momento aquelas pessoas ali é que fazem a diferença, né, que são importantes. Então a gente às vezes tem que refletir um pouquinho o que a gente está valorizando, né? Nem sempre essa comunicação é a mais saudável, né? Quando a gente fala em internet, é tudo muito rápido. Por isso, é rápido,
é perigoso. Qualquer informação que a gente coloque ali, daqui 1 minuto, ela já se propagou. Não tem mesmo que a gente delete, não tem mais como a gente tirar, né? Quem viu, viu. Por isso, toda atenção é muito pouco. Desculpa. A nossa vida, então, ela tá bem ligada, cada dia mais nesse mundo tecnológico. Por isso, as redes sociais têm um papel tão importante na nossa vida. Principalmente o Facebook e o WhatsApp. Porque eles influenciam o nosso dia a dia, como a Pro disse antes, tanto de forma positiva como de forma negativa. Então, a gente precisa pensar que as tecnologias, elas podem sim ser muito úteis para a gente, e já foram muito, estão sendo muito importantes nesse momento de pandemia, né? Principalmente para as escolas, porque se não fosse a internet, nós não estaríamos podendo estar aprendendo, né? Mas cabe a cada pessoa saber como usá-las e tirar o melhor proveito de tudo isso, sem prejudicar outras pessoas. Afinal, as tecnologias, elas são para a gente utilizarem. Elas têm uma função muito boa, que é ajudar as pessoas, né? A facilitar o trabalho da gente. Mas a gente também necessita de um aperto de mão, de um abraço apertado, de palavra dita no ouvido, né, com carinho, não só através de WhatsApp, eu te amo, tô com saudade, você é linda. A gente ainda sente falta desse contato, né, olho no olho, como a gente diz, nesse momento que a gente está vivendo de isolamento social, a gente sentiu muito isso. Então, não vamos deixar que as redes sociais substituam esse carinho que a gente precisa ter com as pessoas. Isso a tecnologia nunca vai poder oferecer pra gente, tá bom? Aí a Pro vocês vão pegar lá então, vão ler o texto informativo que vai ter lá na apostila sobre os meios de comunicação, e depois também lá na apostila mesmo, depois de vocês fazerem a leitura do texto, vocês vão fazer aquelas atividades propostas, tá bom? Bom trabalho para todos, até a próxima!